Graças a Deus a todos, meus queridos. Boa noite. Nessa noite chuvosa, que a gente ficou torcendo para que essa chuva não pudesse impedir as pessoas de virem, de chegarem até aqui para ouvir a palavra do Evangelho que será pregada nessa noite. Eu sei que vocês passaram um tempo longo em pé, e eu quero pedir apenas que nós possamos, mesmo vocês aí sentados, possamos orar pela mensagem do Evangelho que será pregada nessa noite. Então, juntem-se comigo em oração. Santo Deus, nós queremos, no nome do Teu Filho Jesus, que apenas, tão somente a Tua mensagem do Evangelho, da cruz, de Jesus Cristo, possa ser ministrada nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, me esconda atrás da Tua cruz, a ponto de tudo que possa ser falado, que o povo que está ouvindo essa mensagem, que elas possam ver o Evangelho de Jesus Cristo puro, simples e genuíno. É que eu te peço e me coloco nas Tuas mãos humildemente, Senhor. Usa-me para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Amém. Nós começamos semana passada, domingo passado, sobre uma série de mensagens, no qual nós nos propusemos a falar sobre os encontros de Jesus Cristo durante a noite com algumas pessoas. Os encontros de Jesus com algumas pessoas durante a noite. E nós falamos sobre Nicodemos que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo durante a noite. E nós sempre vemos isso, essa questão da noite, a questão noturna, como interpretamos isso como aparentemente podendo ser apenas uma questão de horário, poderia ser de dia, poderia ser de noite. Nicodemos, nós percebemos que não foi uma questão apenas uma escolha simples do horário, mas foi de fato uma escolha de alguém que queria se encontrar na clandestinidade com o Senhor Jesus Cristo, porque não queria ser visto pelas pessoas. Mas agora, nessa noite, nós iremos falar sobre uma pessoa que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, teve um encontro, teve um momento em que ele estava com o Senhor Jesus Cristo, um momento dramático na vida dele, que aconteceu durante a noite por uma questão de fato. Não foi uma questão planejada, não foi algo esquematizado, foi simplesmente porque era de noite mesmo. Era uma questão de que o dia acabou e chegou a noite, e tudo aconteceu durante a noite. Mas que na noite, na escuridão, em que essa pessoa se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, esse encontro dramático da vida dele com o Senhor Jesus Cristo, os encontros dos olhares, coisas assim, fez com que ele tivesse um enxergamento de dentro dele, de quem ele era. E é nisso que nós iremos nos atentar nessa noite. Pedro, seguidor do Senhor Jesus Cristo, discípulo de Jesus, contado entre os 12, escolhido a dedo pelo nome, um homem a quem Jesus Cristo conviveu de perto. Dos 12 discípulos que o Senhor Jesus Cristo tinha, ele tinha 3 discípulos que eram mais próximos, que eram discípulos mais próximos dele, e Pedro estava entre eles. Pedro, que teve exemplos e teve indícios, ele viu, foi testemunha ocular dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Enquanto vivia com o Senhor Jesus Cristo, sentava ao lado do Senhor Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Foi um homem privilegiado. Aí, de repente, em um determinado momento, que o Senhor Jesus Cristo disse: eu irei morrer. A palavra do Senhor nos diz que em João nos conta que então o Senhor Jesus Cristo falou isso, e Pedro, tentando daquela forma dele muito impetuosa, disse: não, Senhor, tu não irás morrer não faça isso contigo. O que é isso? Eu irei contigo até a morte. Aí o Senhor Jesus olha para Pedro e falou assim: não, eu te digo que o galo não irá cantar até que tu me traias e que tu me negues 3 vezes. Agora escute bem, eu quero pedir e chamar a atenção de vocês para esse
esse momento dramático de Pedro, no qual está escrito em João capítulo 18, no versículo 15, que fala que Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo era João. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio com Jesus. Pedro, porém, ficou fora, junto à porta. E saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a empregada, a encarregada da porta, e levou a Pedro para dentro, lá onde Jesus Cristo estava sendo inquirido, onde o Senhor Jesus Cristo estava sendo questionado, onde o Senhor Jesus Cristo estava sendo interrogado, onde o Senhor Jesus Cristo estava sendo maltratado. Era um pátio dentro de uma casa, era um pátio. E ali, naquele momento, Pedro, com medo de entrar, ficou na porta. E um outro discípulo que era conhecido chegou e disse: não, deixa Pedro entrar junto. Aí a mulher foi lá e trouxe Pedro para dentro. Aí quando ela encontra com Pedro, ela olha e vê alguma coisa diferente e diz: vem cá, tu não eras um discípulo dele? Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Aí ele respondeu: não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, se aquietavam-se. E Pedro estava no meio deles também, se aquecendo, porque estava frio. Aí Anás interroga Jesus. Aí de repente aquelas pessoas que estavam ali se aquecendo, no versículo 25 diz que Simão Pedro, juntamente com eles ali, ele diz, um deles perguntou, um dos que estavam se aquecendo, perguntou, dizendo: tu não és um discípulo deles? Porventura um dos discípulos, tu não és um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Aí um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: eu te vi com ele junto do jardim. Aí Pedro de novo disse: não, eu não sou. Aí no mesmo instante em que ele disse isso, a palavra do Senhor diz que o galo cantou. No livro de Lucas, escute bem, o livro de Lucas, quando ele relata isso, ele traz alguns detalhes, e uns detalhes interessantes. Um dos detalhes diz que Pedro estava lá, naquele momento em que ele estava se aquecendo na fogueira, juntamente com outros, e o Senhor Jesus Cristo estava um pouco distante ali, estava sendo preso, estava jogado num canto, as pessoas já tinham batido nele, as pessoas já tinham tirado a roupa dele, vestido uma roupa de uma prostituta no Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo estava jogado no canto. Aí a palavra do Senhor nos diz que eles ali, com frio, fizeram a fogueira, e naquele momento em que eles estavam fazendo aquela fogueira, no diálogo deles, ele pergunta: por acaso tu não és um deles? Aí ele disse: não sou. Aí o outro falou assim: é lógico que tu és, olha aí, o teu jeito de falar te denuncia. Aí ele disse: não, eu não sou. Aí a palavra do Senhor nos diz que então o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus Cristo, e o galo canta, e Pedro sai dali correndo com medo e arrependido, com amargura, com um coração cheio de arrependimento. E a palavra do Senhor nos diz que ele então corre com uma angústia de arrependimento tão grande nele e chora amargamente. Esse é o texto. Agora, eu peço a todos, por favor, enquanto eu apenas estava falando do texto, era apenas o texto sendo dito pela minha própria palavra. Nós lemos aqui e nós, nesse momento, trouxemos alguns detalhes aqui. Mas o encontro do Senhor Jesus Cristo, esse encontro dramático de Jesus com Pedro, ele tem muito a dizer acerca de nós, acerca de mim, acerca de você. Revela e mostra a nossa fuga da essência de quem de fato nós somos. Revela a nossa fuga de que nós todos os dias travamos e que nós todos os dias nos colocamos diante das situações da vida, negando aquilo que de fato nós somos, aquilo que de fato ninguém pode e nós não conseguimos disfarçar, mas nós fazemos um esforço enorme para negar.
diante das pessoas aquilo que cremos, aquilo que somos, a quem nós pertencemos, a quem nós um dia declaramos, eu creio. Nós estávamos no carro, e nesse carro que nós estávamos vindo para cá com o irmão Roberto, e aí aconteceu uma conversa sobre o chip como sendo a marca da besta. E aí eu trouxe apenas em alguns minutinhos ali uma trajetória do que já foi marca da besta, do que já foi escolhido como sendo marca da besta na história da igreja evangélica. Por exemplo, a marca da besta já foi escolhida como sendo televisão, principalmente na década de quando a televisão começou a ser vendida e era raro ter televisão. Aí acontecia nos meios pentecostais de que era proibido assistir televisão. Eu lembro disso. Muitos irmãos assembleianos, muitos irmãos pentecostais não tinham televisão em casa porque era proibido ter televisão, era pecado, porque a televisão era a marca da besta. Ter televisão em casa era ter uma besta, ter a marca da besta, que aconteceria, que iria fazer uma lavagem cerebral e aquela pessoa iria ter aquilo ali como sendo uma marca e só poderia comprar e vender quem tivesse aquela marca da besta, que era a televisão. Há muito tempo atrás a televisão já foi marca da besta, acredite. E depois nós vimos o CPF, quando foi instituído como para todo brasileiro ter um CPF, foi dito, não, o número do CPF, se ligar uma coisa para outra ali, dividir, somar, multiplicar, tirar a raiz quadrada do Bhaskara lá, vai dar 666, é a marca da besta. Aí as pessoas ficavam, não vou ter CPF, porque é a marca da besta. Já foi a marca da besta. Já foi o código de barra dos produtos que a gente compra. Novamente, aquela neurose louca, fanática, adoecida de muitos que se dizem cristãos, muitos que são cristãos de fato, mas caem nessa bobagem. Aí começa, não, é aqueles números do código de barra, porque se você tirar a raiz quadrada de novo, colocar a fórmula de Bhaskara juntamente com o cosseno, não sei o que mais lá, vai dar 666. As pessoas dizem, então não vou mais comprar nada, a não ser que seja plantado, tirado. Acontecia essas neuroses. Aí depois do surgimento da informática, do surgimento dos smartphones, de chips e tudo mais, aí escolheram o chip, né? Chip, como sendo a marca da besta. Identificar alguém, fazer com que alguém se identifique com um chip. Eu não acredito que seja. Pode ser, mas eu não acredito que seja. É fácil tirar, é fácil arrancar, é fácil destruir. Mas a palavra do Senhor diz que os discípulos do Senhor Jesus são reconhecidos, são conhecidos, eles são identificados pela forma como vivem, pela forma como são. Quanto mais parecido com o Senhor Jesus, mais cristão a pessoa é. Aí por que eu estou dizendo isso? E por que isso tem a ver com esse encontro dramático de Jesus Cristo com Pedro no momento em que Pedro negou o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, em determinado momento, ele chegou para Pedro e disse: Pedro, eu te escolhi, mas o diabo, ele reclamou pela tua alma, mas eu roguei ao Pai, e tu irás sofrer, tu irás passar pelo crivo, mas tu não irás perecer. Aí depois tem esse evento de Pedro chegar para o Senhor Jesus, tentando impedir a cruz e dizendo: não, Senhor, tu não irás morrer. O Senhor Jesus disse: arreda-te de mim. Aí nós vemos esse momento aqui que Pedro diz: Senhor, eu vou para ti, vou contigo até a morte. Ao Senhor Jesus: tu não vais, porque tu irás me negar 3 vezes antes que o galo cante a primeira vez, tu irás me negar. Aí nós vemos isso aqui, Pedro vivendo a vida depois que o Senhor Jesus tinha sido preso. Aí a primeira pessoa que ele encontra é uma pessoa que não tinha nenhum tipo de perigo, ele não trazia nenhum perigo, uma empregada, uma criada, uma mulher que só tinha uma responsabilidade, que era ser a porteira do lugar, determinar quem entrava, determinar quem saía. E aí quando ela é convencida por João para que deixe Pedro entrar, Pedro, naquela angústia e naquele medo, entre o medo e a curiosidade de saber como estava o mestre,
a curiosidade matou, ficou mais forte nele, e ele disse: eu não posso ficar fugindo, eu não posso correr e sem saber como é que Jesus está ali, eu quero ir. Aí ele entra, mas ele chega e fica com medo de entrar. Aí João diz: não, ei, eu tenho uns contatos aí, mulher, tu abre, deixa ele entrar, ele vai entrar caladinho, na surdinha, vai entrar, ninguém vai percebê-lo. Aí a mulher ela entra, na hora que ele entra, a mulher entra, vem cá, aí ele vai. Aí ela olha e diz assim: tu não era discípulo dele? Aí ele: não sou. Aquela mulher não apresentava um perigo, ela não teria o poder de colocar as algemas de Pedro, ela não teria o poder de fazer com que Pedro pudesse ser julgado por alguma coisa. Agora, escute bem, nós que estamos aqui presentes nesse lugar, nós declaramos com as nossas vozes, nós declaramos nos hinos aqui, nós declaramos para as pessoas, quando nos perguntam: você acredita em Deus? O que você diz? Sim, eu creio. Na verdade, eu creio que todos que estão aqui nessa noite é porque de alguma forma tem alguma fé, de alguma forma tem algum sentimento de crença, de fé em Deus. A não ser que você seja ateu, mas um ateu não estaria aqui nessa noite. Mas se tiver, ainda assim está ouvindo essa mensagem. Creia em alguma coisa. Mas nós aqui nos dizemos cristãos. Nós aqui nos dizemos cristãos, crentes no Senhor Jesus. Nós aqui dizemos que cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas, vez por outra, na nossa vida cotidiana, nós somos encontrados, nós nos encontramos negando o Senhor Jesus Cristo diante das pessoas que não poderiam apresentar nenhum tipo de risco para nós. É quando a pessoa olha e vê na gente uma coisa diferente e diz: cara, tu crê em Cristo? Mais ou menos. Não é bem isso. Pedro, ele não quis muito papo com aquela mulher. Quando ela perguntou: tu não eras um discípulo dele, um seguidor dele? Discípulo, era isso, era ser seguidor, era ser aprendiz. Aí, a palavra nos diz que ele disse: não, não sou. Muitas vezes as pessoas estão nos perguntando: vem cá, tu não é de Jesus? Quando nos vem essa pergunta, geralmente é quando a gente está fazendo alguma coisa na clandestinidade. Geralmente quando alguém nos confronta assim: vem cá, tu não és discípulo de Jesus? É porque a gente está sonegando alguma coisa. É porque a gente não está dando um bom testemunho. É porque a gente está fazendo igual Pedro, curioso por alguma coisa, mas com medo. E quando a gente erra, e quando a gente está na prática contínua do erro, do engano, do pecado, a gente fica nisso, a gente fica na curiosidade de saber como é que vai ganhar aquele negócio, como é que vai dar aquele jeitinho, mas ao mesmo tempo fica com medo, porque sabe que está fazendo alguma coisa errada. Aí chega alguém e diz assim: cara, tu não é crente? Aí a gente fica assim: mais ou menos. Quer dizer, a minha mãe, a minha bisavó era da igreja batista, mas eu vou lá, assim, né, vez por outra. E quando de repente a gente está negando Jesus no nosso ato, na nossa fala, a gente está com vergonha de assumir de fato a nossa fé, de fato assumir de verdade aquilo que nós somos. Aí Pedro se encontra agora com frio. Ele estava com medo, curioso e agora com frio. E aí ele tenta se enturmar com as pessoas. Ele tenta se enturmar com as pessoas que estavam ali aquecendo-se. Estava frio, um friozinho daqueles frios mesmo, como lá faz muito frio em um determinado período do tempo na região onde Jesus Cristo vivia. Aí ele se encontra lá, se enturmando com a turma, não estavam fazendo churrasco porque não era o momento adequado para fazer um churrasco. Eles estavam se aquecendo numas fogueiras que estavam lá. Aí um começa a puxar assunto. Aí quando começa a puxar assunto, diz: vem cá, tu não és um discípulo dele? Aí ele disse: não, eu não sou, só que tem um detalhe. Assim como a gente conhece um pernambucano de longe pelo sotaque,
Assim como a gente conhece, é brasileiro, fala português, a gente entende o português, mas você sabe de onde ele veio pelo sotaque. Você sabe quando um baiano está falando. Não sabe não, meu rei? Você não sabe? Oxi. Como é que não sabe quando um baiano fala? Um baiano pode passar Tem alguns baianos que passam um mês em São Paulo, chega lá na Bahia e começa a falar amor. Meu amor. Oxente, meu amor, vem cá. Mas não dá para esconder, pode tentar. Conheci uma pernambucana morando no Canadá por 25 anos, sem vir no Brasil, por 25 anos lá. Quando eu cheguei para conhecer, para conversar com ela com o inglês arrastado, porque o sotaque pernambucano estava lá junto. O sotaque. Aí na hora que ela falou, eu falei assim, você é de Pernambuco, né? Ela sou de Pernambuco. Aí falando PD, né? Falando inglês, imagina só, falando inglês com PD. Né? Você pode imaginar, quem fala inglês sabe. Imagina como seria. E ela falando o inglês dela bem puxado e com um PD dela lá, com o dela chiado dos pernambucanos. Por que as pessoas ali, naquele círculo em que Pedro estava, desconfiaram que Pedro era seguidor do Senhor Jesus? Porque Jesus Cristo era de uma região e Pedro era da mesma região de Jesus, tinha um sotaque. Falavam hebraico com o sotaque deles. O sotaque de Pedro denunciou, a forma como ele falava era diferente. A forma como ele era diferente daquele pessoal da outra região. As pessoas quando me ouvem falar, elas ficam muito confusas. Não, você não é paulista, eu não sei de onde é. Aí eles começam principalmente o pessoal de táxi, né, que encontra muita gente. Aí depois vão lá, quando eu falo do Maranhão, eles, tá, diferente a forma de falar. Mas existe algo diferente que nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, não tem como nós negarmos. São os valores e princípios do Evangelho. Por mais que a gente lute, por mais que a gente brigue para tentar, uma hora por outra isso se explode, isso se revela, isso se mostra. Se de fato andou com o Senhor Jesus Cristo, se de fato ouviu o Senhor Jesus, se de fato creu no Senhor Jesus Cristo, essas características elas ficam marcadas, gravadas nos verdadeiros discípulos. E Pedro era só um discípulo confuso. Era só um discípulo cheio de medo, era só um discípulo cheio de dúvidas, era só um discípulo cheio de, angustiado, mas era um discípulo do Senhor Jesus, foi amado por ele, foi escolhido por ele. Jesus Cristo orou para que o diabo não conseguisse tirar a alma de Pedro, tirar vidas, tirar a salvação de Pedro. Jesus Cristo orou por ele. Ele tinha dentro dele aquele carnegão, aquela coisa, aquela essência de quem tinha de fato vivido com Jesus, tinha se encontrado com Jesus, era um indivíduo diferente, não apenas pelo sotaque. Por isso que ele se denunciava no medo dele. Aí, gente, naquele momento, ele diz, não sou. Da mesma forma, meus queridos, escute bem, olha aqui para mim. A gente costuma marcar território, né? Os cristãos, os crentes evangélicos principalmente, costumam marcar território na vizinhança, colocando as músicas evangélicas, né? Geralmente quando tem um funk assim, o indivíduo tem um irmão que falou assim, rapaz, eu vou desgraçar com esses funkeiros, tudinho. Eu não aguento mais, é só funk, as novinhas, não sei o que mais caro. Eu vou comprar um negócio de som muito mais potente e eu vou colocar aqui Chile Carvalhais, né? Vou colocar irmão Lázaro aqui, só aqueles pentecostais. Vou colocar aqui, vou passar a madrugada inteira, a noite inteira, até eles se converterem. Eles se convertem, ele muda. Aí começa a marcar território, dessa forma. Começa a marcar território. As vizinhas começam a marcar território na vizinhança. Começam a falar palavras que são palavras características de crente, achando que isso é marcar território e é se identificar. Eu costumo dizer, da forma como eu falo com vocês aqui, é a forma como eu converso em qualquer lugar. Eu não me visto com nenhum tipo de máscara.
Se eu falo paz para você, eu falo paz para todo mundo que eu encontro. Quando eu estou saindo do táxi, eu falo para o taxista: fique em paz, fique na paz. Uma boa. Às vezes eu digo só boa noite, às vezes eu digo só bom dia, às vezes eu não falo paz do Senhor. Vocês nunca me viram falar paz do Senhor. Não é costume meu, não é assim que eu marco território. Mas os discípulos do Senhor Jesus, escute bem, eles, onde estão, mesmo que não falem uma palavra sequer, a luz brilha. Amém, Jesus. Apesar do medo, apesar da tristeza, apesar do frio, apesar da solidão de Pedro, apesar da desconfiança dele, apesar do medo de ser descoberto, apesar da curiosidade que ele estava ali fazendo não sei o que, não ia fazer mais nada, já tinha sido feito, mas ele estava ali, na escuridão da noite, com frio. Da mesma forma, meus queridos, aonde você está plantado na sua vizinhança, muitas vezes, assim como Pedro, nós estamos negando Jesus. Quando nós estamos temerosos, medrosos, confusos, no que diz respeito a amar o nosso vizinho da forma correta, ou fazer a fofoca que nós queremos só espalhar as fofocas e fofocas. Nós negamos o Senhor Jesus Cristo quando nós deixamos de atender e de amar os vizinhos como Jesus Cristo amou o próximo e falou: ame. Nós deixamos nós negamos Jesus quando lá na faculdade nós sabemos o que é o certo para fazer e nós fazemos o errado simplesmente para entrar na turma, para ficar ali aquecido, ser aceito no meio da turma. E fazer o certo não significa ser chato. Fazer o certo significa simplesmente amar e ser verdadeiro com amor. Não vou colar, eu não vou passar cola. Desculpa, eu falei com minha colega da faculdade do lado. Ela é uma japonesinha que a gente conversa muito. Aí eu digo para ela: Raila, você não cola não, né? Aí ela: não, isso é coisa de criança. Já passei dessa fase. Eu falei: que bom, porque nós vamos fazer provas e se você me pedir eu não passo. E eu não vou te pedir. Nós sentamos lá atrás, só nós dois. Vamos ficar em paz, nós dois. Nós já sabemos o nosso código. Nós vamos, se estudar, passamos. Se não estudar, nos ferramos. Mas passando ou ferrando, nós somos conscientes de que não devemos fazer isso. Ela é budista. Eu sou cristão. E nos entendemos. Ela vê Jesus. Ela não sabe que eu sou batista. Nunca falei. Mas ela sabe que há alguma coisa. Já chamou para a gente fazer alguns projetos de amor ao próximo, de atendimento ao próximo, e eu só ouvindo aquelas coisas dela, quando ela me vê falando, quando ela vê toda terça-feira levando o violão, porque eu vou lá para o presídio, e ela fica: gostaria tanto de ir, mas eu não posso porque eu trabalho. E eu fico: não, a gente vai fazer muitas coisas juntos ainda em 5 anos de estudo juntos. Nós marcamos territórios e nós negamos Jesus Cristo quando nós deixamos de amar o nosso irmão. Quando nós, por vergonha, por medo, a gente deixa de amar. Amar é a mais eficaz forma de evangelização que existe. É a mais eficaz forma de evangelização que existe, é demonstrar amor. Demonstrar amor. Essa cidade, esse bairro inteiro de mais de 300 mil habitantes que tem aqui nesse entorno, eles seriam muito mais tocados se a nossa igreja, se a Igreja Batista aqui do Jardim Paulistano fizesse ações de amor, de atendimento àqueles que necessitam, e a todos, sem discriminação nenhuma, sem uma placa, sem um interesse, aquela coisa do vou fazer o proselitismo, mas amar, sem esperar nada em troca. As pessoas iriam ver, iriam enxergar, iriam querer saber o que é. Iriam se entrosar, iriam se interessar. A maior forma de influenciar alguém para amar a Deus e para se entregar a Cristo é amar sem interesse. Apenas porque o Senhor Jesus Cristo disse: ame. Se vocês amarem uns aos outros, se você amar o próximo, se você amar o outro, o mundo vai crer que eu sou de Deus. É isso que Jesus Cristo disse.
Você vai deixar de negar o Senhor Jesus Cristo na sua vizinhança a partir do momento em que você começar a demonstrar amor para com seus vizinhos. A partir do momento em que você demonstrar o interesse de ir uma légua a mais. Sabe aquela coisa que você faz, só que aqui, o Senhor Jesus Cristo fala, os meus discípulos eles têm que ir um pouquinho além. Aí nós vemos a terceira forma que o Pedro negou o Senhor Jesus Cristo quando o outro disse, não, eu te vi lá no jardim onde nós pegamos esse vagabundo que se chama Jesus. Tu cortou a orelha do meu primo. Aí ele, não fui eu não. Aí dali já escapou. Aí quando ele falou, não foi eu, a palavra de Deus diz que então o olhar de Cristo se encontrou com o olhar de Pedro naquele momento, e Pedro olhou e o galo cantou, e ele lembrou de tudo que Jesus Cristo tinha dito, lembrou de todos os ensinamentos, lembrou do amor que Jesus Cristo apresentou, lembrou dos momentos em que eles viveram juntos, de tudo, veio aquele filme. Aí ele saiu correndo e foi ali chorar amargamente, arrependido por ter negado a Cristo. É isso que acontece no coração das pessoas que se negam e que negam a Jesus no dia a dia da vida. Ficam amargurados, ficam sem rumo, ficam sem sentido, ficam sem vida. Enquanto a proposta do Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim tem vida, e vida eterna, e vida em abundância. Aquele que crê em mim... Você está de fato interessado a amar o Senhor Jesus e dizer, Senhor, para onde irei eu, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, para onde iremos nós? Quando o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos, por acaso vocês não querem me abandonar também? Aí eles olharam para o outro e Pedro fala, Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens a palavra da vida. Você crê nisso? Então meu convite para você é: seja discípulo do Senhor Jesus Cristo em todos os momentos, no nome de Jesus. Tire esse medo, tire essa vergonha, tire essa escuridão que paira sobre a sua cabeça, da incerteza. Deixe com que o olhar de Cristo traga luz para a tua vida, para a minha vida, para o nosso ser, e ilumine, dissipe todas as trevas das noites frias, escuras, temerosas, solitárias e curiosas, fazendo com que brote no nosso viver uma alegria que somente vem do conhecimento e da entrega verdadeira para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso convite, é o convite do Evangelho para mim e para você nessa noite. Confiemos em Cristo, amemos o Senhor Jesus e demonstremos isso para o próximo no amor despretensioso, no acolhimento despretensioso de quem quer que seja, não apenas irmãos, na demonstração de amor e carinho para com aquela nossa vizinha que sempre fala mal da gente. Eu não tenho, graças a Deus. Tenho três vizinhos que são maravilhosos. Maravilhosos. Fazem as festinhas deles, mas não fazem problema nenhum comigo, nem eu com eles. A gente se encontra, a gente se entende, a gente se ama, a gente demonstra isso de uma forma ainda meio tímida, mas a gente demonstra isso. Daqui a pouquinho nós estaremos grandes amigos. Faça isso. Seja discípulo do Senhor Jesus Cristo em todo momento, sem medo, sem tristeza e sem vergonha. Em nome de Jesus que veio da Amém.